Pessoal, eu sou o Carlos Valentim e hoje eu quero propor uma discussão com vocês sobre um assunto que eu ouvi durante esses dias que me incomodou bastante. Eu tenho visto comentaristas econômicos de grandes redes de televisão, de jornal, de revista, vi até executivos do mercado financeiro ligados à Febraban, ligados à BBC. Hoje mesmo, dia 2 de março, hoje dia 3 de março, tem uma matéria no Valor Econômico sobre isso, que é alguns defendendo que o aumento da contribuição social sobre o lucro líquido de 20% para 25% para os bancos e para as sociedades seguradoras vai encarecer os serviços que eles prestam, vai encarecer o crédito, vai encarecer todos os serviços que eles prestam e dizendo que quem vai pagar a conta do benefício dado aos caminhoneiros seriam nós, os consumidores. Não dá para concordar com um negócio desse por uma razão lógica. Eu acho que vocês vão entender porque é muito simples. Os tributos, eles são compostos por taxas, impostos e contribuições sociais. E eles se dividem em duas categorias, os tributos diretos e os tributos indiretos. Os tributos indiretos são aqueles que incidem sobre o consumo. Ele é dito indireto porque não é o contribuinte que o paga que é, de fato, o contribuinte, não é ele que provoca o fato gerador dessa obrigação tributária. Quem provoca somos nós. Então, toda vez, por exemplo, que alguém contrata o meu serviço e me paga uma fatura, eu vou pagar ISS sobre isso. Se ninguém me contratar, eu não vou pagar imposto nenhum, porque eu não tive receita nenhuma. Então, o componente de formação de preço em matéria tributária são esses tributos ditos indiretos, onde está o PIS, a COFINS, o IPI, o ICMS, o ISS, o IOF, no caso das operações financeiras. Então, todos esses impostos, eles fazem parte da composição da receita, fazem parte da composição do preço. Agora, o que são os impostos diretos? Impostos diretos são aqueles que recaem diretamente sobre o acionista, sobre a empresa. Então, a empresa é que é, de fato, o contribuinte e é ela também que provoca o fato gerador dessa obrigação tributária. Como é que ela faz isso? Quando ela ofere lucro. Então, dentro dessa categoria está o imposto de renda das pessoas jurídicas e está a chamada contribuição social sobre o lucro. Então, eu não consigo ver como que o aumento da contribuição social sobre o lucro vai afetar o preço do crédito, vai afetar o preço dos serviços prestados por um banco. Imagina um banco de investimento que ele não tem uma carteira de crédito, ele não tem uma carteira de serviços, ele simplesmente capta recursos no mercado e aplica no mercado. E nisso aí ele tem um spread, que é a diferença entre o custo da captação e o que ele obtém com a aplicação. E aí ele vai passar isso para quem? Em que situação ele vai conseguir fazer isso? E de novo, para ficar um pouco mais claro, a base de cálculo da contribuição social, o que é? O nome já diz, é contribuição social sobre o lucro líquido. O que é o lucro líquido? É o resultado contábil de todas as receitas que uma companhia oferiu num determinado período, menos todas as despesas. Então esse é o resultado contábil, que na verdade é o ponto de partida da formação da base de cálculo. E por que é o ponto de partida? Porque ele tem alguns ajustes que são despesas consideradas não dedutíveis, são provisões que são feitas, por exemplo, que não podem influenciar no cálculo da contribuição social, e algumas receitas também que não são tributáveis, porque elas já foram tributáveis em outro momento. Bom, mas isso é outro assunto. O importante é saber que a formação da base de cálculo é o valor contábil. Então, quando eu tenho esse valor contábil, toda a receita que eu oferi com o crédito que eu dei, com os serviços que eu prestei, com as tarifas bancárias que eu cobrei, com tudo isso, já está dentro desse resultado. Então, como é que eu posso aritmeticamente, matematicamente, pegar uma porção de 5% que aumentou da contribuição social sobre o lucro e diluir isso pelo produto? Eu não consigo
entender como se faz isso e também não seria do ponto de vista de direito correto. Não é correto eu fazer com que os meus consumidores paguem pelo menor resultado que eu vou ter no meu lucro como acionista. Então, na verdade, é verdade que os bancos vão contribuir com essa redução dos impostos para os combustíveis? Sim, é verdade, mas não o cliente do banco, e sim o acionista do banco. Esse sim vai ter uma porção diminuída do resultado que vai para o bolso dele. Isso é uma verdade. Agora, dizer que isso daí vai afetar o custo do crédito, sinceramente, eu não consigo aceitar um negócio desse. Bom, tá aí para refletir, para vocês pensarem, opinarem e ver se me ajudar até se de repente eu que esqueci de ver um dos lados dessa situação toda que sinceramente não consegui enxergar. Valeu? Então esse foi uma edição extraordinária aí do Dicas Tributárias. Hoje é uma quarta-feira, a gente sempre publica nossos vídeos na segunda e na segunda-feira temos vídeos novos sobre a declaração de imposto de renda. Valeu? Um abraço para vocês. Tchau!